Vamos lá, estamos de volta. Olha, não esqueçam, essa é a segunda parte da aula do João Batista Freire, da obra Educação de Corpo Inteiro de 1997, a edição que a gente está usando. Então veja bem, tem uma aula anterior, João Batista Freire é um autor muito citado, o livro é cheio de conceitos, né? E eu parei a aula inicial, a aula um até o brincar, e a gente vai retomar exatamente isso. Então, não esqueça, essa aula do João Batista Freire, parte 2, hein? Para a aula não ficar muito tensa, muito densa, eu dividi. A gente teve a primeira com 25 minutos, a gente deve levar mais ou menos esse tempo para fechar essa aula, um pouquinho menos. Tá legal? Então vamos continuar com João Batista Freire, Educação de Corpo Inteiro, o brincar, ok? Então vamos lá. Foi aí que eu parei na primeira aula. Então brincar é necessário que o professor compreenda o significado e a importância do brinquedo simbólico para favorecer esse processo de criação, né? Então a gente já viu na primeira aula que é importantíssimo esse simbolismo na criança, a fantasia nessa criança, né? Ele usa autores que vão diferenciar essa fase de simbolismo com a fantasia. Então é importante o professor entender, eu já tinha falado na primeira aula, esses processos, esses períodos da fase de desenvolvimento da criança é importante para o professor usar adequadamente para cada faixa etária brinquedos, brincadeiras e jogos que as crianças possam compreender, possam participar, não é isso? Então, nesse brincar, o professor tem que saber exatamente o grau de complexidade que ele vai dar ao brinquedo, compreender como a criança brinca, porque para o João Batista Freire, volto a falar, a criança que é especialista no brinquedo, o professor tem que correr atrás, a professora também. Então, no brinquedo simbólico, na sua construção imaginada e corporificada, a criança vive e representa um sem número de representações e de relações, né? Então, esse brinquedo simbólico é importante para a criança vivenciar isso. Material pedagógico utilizado na brincadeira e nas atividades estimula sempre a capacidade de raciocínio dessa criança. Então, materiais variados, situações variadas, até para que a criança já compreenda a questão de classificação, seriação, isso é interessante variar. Quando a gente fala de brinquedos, não precisam ser brinquedos comprados, pode ser brinquedos aproveitados, se transformar coisas da nossa vida cotidiana em brinquedo. Jogo dos opostos, jogo dos contrários, né? A forma de conhecer alguma coisa pela ausência ou negação pode ser aplicada a grupos de crianças que verbalizem, isso é importante. A criança é capaz de verbalizar, ela já sabe que é isso, né? Então, isso é um exemplo desses jogos, né? Brinquedo de trânsito e o esconde-esconde. Os jogos dos opostos é um jogo muito interessante. Você combina com as crianças, voltando a dizer, as crianças que já conseguem falar, né? Para que elas consigam fazer algumas relações. Essa criança tem que ter 2 anos para cima. A criança vai combinar que a criança vai fazer exatamente o contrário. Se você falar assim, todo mundo em silêncio, elas gritam, todo mundo gritando, elas ficam em silêncio, todo mundo sentado, elas levantam, todo mundo parado, elas correm, todo mundo correndo, elas param. As crianças adoram brincar disso. Isso é uma boa relação que o professor estabelece com as crianças, com a interação e com os seus possíveis comandos com essas crianças, principalmente as pequenas. Da mesma forma que aquele brinquedo de estátua, também é interessante o professor estabelecer espaços, etc. Brinquedo de trânsito estabelece uma ponte entre a realidade social e o mundo real, regras e valores, favorece futuramente atividade de cooperação, também facilita o trabalho da ordem espacial. No brinquedo de trânsito também, você pode falar, fechou o sinal, a criança tem que parar, abrir o sinal, virar à esquerda, virar à direita. Eu me lembro quando eu trabalhava numa escola particular no Rio de Janeiro, da sala de aula até o espaço que a gente tinha para a educação física era muito longe. E não adianta ficar querendo manter essas crianças enfileiradas, um atrás do outro, que nem um gafanhoto. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu já ia brincando com essas crianças, brincar de trânsito eram umas brincadeiras. Também a gente fazia de vez em quando os piques lagartixas, que as crianças não podiam desgrudar da parede, etc. Esconde-esconde é outro brinquedo que ele fala, permite o professor verificar o nível de desenvolvimento da criança, especialmente quanto à imagem corporal e à socialização. Porque a criança é muito pequena, ela acha que quando se esconde, tapando os olhos. Ela não vê, ela acha que ninguém pode a ver. Mas também é interessante esse esconde-esconde quando a criança não consegue esconder todo o seu corpo. Quando ela deixa parte do corpo visível, ela não está compreendendo a questão nem da imagem corporal e a socialização. O jogo como desenvolvimento infantil
evolui de um simples jogo de exercício, atividade lúdica, com movimentação corporal sem verbalização, passando por um jogo simbólico, que é o faz de conta, é aquele dos opostos, e o de fantasia, né? E o de construção, transação para o jogo social de regras, marcado pela atividade coletiva, onde intensifica a troca e as considerações pelas regras. Muita atenção sobre isso, porque isso é uma pergunta extremamente cobrada nos concursos quando fala sobre jogo. Então, o jogo de exercício, gente fina, gente boa, é o jogo que a criança faz ainda no primeiro período lá de latência. Jogo de exercício é ela brincando com as mãozinhas, brincando com o seu próprio corpo, brincando com o seu próprio pé, botando alguma coisa na boca. Isso que é jogo de exercício. Né? Essa criança ainda não fala, está no período de latência. O jogo simbólico é aquele jogo de faz de conta, e o jogo jogo de simbólico, o faz de conta ou fantasia, é a mesma coisa. É os jogos que eu apresentei anteriormente aí. O pique-esconde, o trânsito, o jogo dos opostos. O de construção é uma transição para o jogo social de regras. Esse construção, na verdade, é um período de transição. Essa criança vai estar saindo do jogo simbólico, mas não está ainda capaz de fazer um jogo social de regras. O que é o jogo social de regras? O jogo social de regras é que a criança já consegue fazer relações sociais, ela já tem um nexo social, ela já consegue cooperar, ela já consegue compreender o sentido das regras. É muito interessante também quando essa criança ainda não consegue estabelecer as regras, os professores ficando muito chateados que as crianças não conseguem cumprir as regras. Ela não consegue cumprir as regras porque ela não tem capacidade ainda cognitiva de entender a função social de uma regra. Né? Então, o jogo de construção é um jogo de transição entre o simbólico e o jogo social de regra. As professoras usam esse jogo da construção para ver o grau de maturidade da sua turma. Né? Através do grau de maturidade da turma, ele vai saber se essa turma pode realmente participar do jogo social, o jogo de regra, que é um jogo um pouco mais complexo. Então ele faz isso para verificar. A turma não vai fazer essa transposição imediata. Alguns alunos ainda persistem ainda nesse jogo de construção, que é um jogo transitório, e o de regras, uma turma. Quando ele percebe que a maior parte da turma já consegue fazer o jogo social de regras, o professor é professor, então pode transmutar. Exemplo de jogo de construção. Favorece aprender a trabalhar e brincar em grupo, aprendizagem social, ela não domina tudo isso, é uma fase transitória, possibilita a interação cognitiva e social das crianças, é possível verificar a diferença entre crianças de um grupo aparentemente homogêneo, ou seja, algumas já podem ir para o jogo social de regras, mas algumas ainda têm dificuldade. O professor ou a professora deverá ser o mediador do grupo, desafiando essas propostas. Mesmo em grupo de crianças menores, trabalham mais individualmente. Essas crianças, a gente verifica as crianças que, por exemplo, procuram trabalhar, sempre vão procurar trabalhar mais individualmente, se afastam do trabalho coletivo, têm dificuldade para cooperar. E a partir daí, em que vocês já fixaram mais ou menos a questão do jogo de exercício, simbólico, fantasia, o jogo de construção e o jogo social ou de regras, isso avaliando cada jogo desse a partir do momento que a criança pode entrar. Esse jogo de construção de regra, a criança só pode entrar a partir dos 6, 7 anos, dependendo da fase que ela se encontra. Essa criança já não é mais autocentrada, ela já consegue fazer nexos sociais. A partir daí, o João Batista Freire vai fazer algumas definições de alguns conceitos. Né? Primeiro, educação corporal. Inteligência corporal necessária ao processo de adaptação dos seres humanos ao meio ambiente. Sempre fala, hein, gente? Quando ele fala em adaptação, ele está sempre pensando em Jean Piaget, assimilação, acomodação. Educação do movimento, aquisição de movimentos bem coordenados a partir de uma educação sistemática e orientada pela escola. Educação pelo movimento, os movimentos servindo como meio de outras aquisições não motoras, como as intelectuais e sociais. Na verdade, o movimento é um meio, né? Não um fim. Educação para o movimento. Habilidade motora é o objetivo terminal, fazendo com que se estreite esses horizontes. Ou seja, educação para o movimento é aquela concepção desenvolvimentista. Né? Na verdade, a habilidade motora, aspectos de aprendizagem e desenvolvimento motor vão ser o objetivo e o fim da educação física. Educação de corpo inteiro é a que ele defende. Entenda a educação física como sendo educação de corpo inteiro, ou seja, um corpo em relação com outros corpos e objetos no espaço interagindo
entre todos eles. Então, ele faz alguma definição de educação corporal, essa inteligência necessária para esse processo de adaptação, educação do movimento, pelo movimento e para o movimento. Ele não é a favor nem da educação do movimento, nem pelo movimento, nem para o movimento. Ele se distingue dessas definições e fala de uma educação de corpo inteiro. São conceitos importantes vocês diferenciarem. Lógico que pode ser questão de concurso, o livro do João Batista Freire é muito usado porque apresenta vários conceitos. E a partir de agora começa a definir algumas estruturas metodológicas. Né? Mesmo o livro do João Batista Freire não apresentando um esquema de aula, não é uma metodologia de ensino, ele aponta para algumas direções, ele dá, na verdade, orientações metodológicas. Né? O professor não deve dar soluções prontas para a criança, mas fornecer pistas que levem às soluções, propondo questões mais simples, né, que podem facilitar a resolução de problemas ou questões mais complexas. Esperar que todas as crianças atinjam o mesmo nível nas atividades é uma questão muito relativa. Né? Antes de variar ou passar por uma atividade, é importante verificar o valor daquela atividade, quanto aquela atividade está dando certo e mais. Se a maioria das crianças, pelo menos, conseguem fazer antes de propor uma, porque senão você está passando por uma atividade, uma brincadeira um pouco mais complexa, as crianças não conseguiram nem assimilar. Então tem que ter um tempo, né, relativo para que você possa variar de atividade ou criar uma complexidade dessa atividade. O professor deve ser um provocador de desequilíbrios, desde que sejam compatíveis com esse nível maturacional da criança, ou seja, desde que ela possa superá-los. Na estabilidade não há desenvolvimento. Então, se você mantiver a criança sempre no mesmo patamar, sempre no nível, sem propor desafios, sem modificar algumas coisas, você não vai conseguir fazer aquele processo de assimilação e acomodação. Continua nos aspectos ou orientações metodológicas, como eu prefiro falar. Ao envolver a criança em uma proposta de competição, não criar um clima competitivamente exagerado, para não prejudicar a qualidade do movimento. A criança fica muito afobada, muito excitada e acaba não entendendo e nem executando correto as coisas. Eu dou sempre o exemplo daquelas brincadeiras de contestes ou estafetas, né? Que as pessoas querem que as crianças driblem, saltem, etc., e faz uma coluna competindo com a outra, e aquilo vai ser feito de uma maneira exagerada, competitiva, e as crianças não vão conseguir jamais aprender nada, fazer nenhum tipo de assimilação, nenhum tipo de acomodação, fazendo da maneira mais afobada, mais excitada, mais apressada possível. Toda ação que contenha algo que seja visto como novo para a criança constitui um problema para essa criança. Novo para a criança é aquilo que suas estruturas cognitivas não reconhecem. Né? Então, quando ela se depara, ela vai tentar usar aqueles esquemas de assimilação. Quando ela não consegue, ela vai procurar novos esquemas para que aconteça a acomodação. Vamos já para considerações finais. Então, já falei isso várias vezes, a criança é uma especialista em brinquedo, em brincar. O professor e professora deve ser um especialista em teorizar sobre o brinquedo, entender as etapas do desenvolvimento dessa criança, para não propor atividades que essa criança não tem ainda a capacidade de entender e por isso essa criança vai facilmente se interessar por essa brincadeira. Isso é diferente de você ficar na mesma etapa. Você tem que propor desafios, mas tem que sempre esperar um pouco para ver se essa criança consegue entender, consegue assimilar, consegue se apropriar, acomodar para você ir para uma fase seguinte. Os conhecimentos corporais e intelectuais devem ser significativos, ou seja, ter correspondência na experiência concreta. Principalmente que a criança precisa muito nas primeiras séries, nas primeiras fases na escola, de estímulos visuais. Cada conduta motora tem uma história a ser considerada, e as crianças têm histórias diferentes dessas condutas motoras. Uma proposta pedagógica não pode estar nem aquém, nem além do nível de desenvolvimento da criança. Por isso que é importante que o professor seja um especialista em teorizar o brinquedo, porque ele vai saber graduar a brincadeira, vai saber dar um grau de complexidade ou diminuir esse grau de complexidade para que todas as crianças possam vivenciar, experimentar e ter utilidade naquele brinquedo. Mais considerações. Pensar é ter paciência de ir e vir por um caminho viajado tantas vezes quantas forem necessárias para se compreender essa experiência, essa ação vivida. Quem faz o próprio corpo, quem pensa é também o corpo. Tá? Então, quem faz atividade, quem experimenta
experimenta e quem vivencia é o próprio corpo. E também é o próprio corpo que vai mandar estímulos, percepções e compreensões para que se compreenda também como o corpo está envolvido nessa atividade. As produções físicas ou intelectuais são, portanto, produções corporais, que se dão nas interações do indivíduo com o mundo. Achar que as crianças participam das coisas sem pensar é muito complicado. Elas têm que pensar. Se as crianças brincam de um pique sem pensar, lá vai bater no outro colega, vai bater numa parede, num anteparo. Então, as crianças precisam sempre um movimento acontecer para sistema de assimilação e acomodação acontecer. Precisa também, logicamente, ter uma reflexão sobre esses movimentos. Na educação física, que privilegia o humano, é necessário ver além do percebido. É enxergar o movimento carregado de intenções, de sentimentos, de inteligência, de erotismo, etc. Ou seja, como a criança é especialista no brinquedo, como essa criança simboliza desde as primeiras fases, fantasia desde as primeiras fases, interage, né, de maneiras diferentes de acordo com os períodos da vida, é necessário que a gente enxergue esse movimento, esse brincar, esse jogar, carregado de simbolismo, de fantasia, de sentimento, de inteligência, e ele fala até mesmo de erotismo para a gente conseguir entender o que essa criança faz. A repetição exaustiva, lembra João Batista Freire, de uma única situação não constitui estímulo para o desenvolvimento e nem interesse para a criança. Ela facilmente vai cansar de brincar daquilo. O jogo ou esporte representa, num contexto lúdico, as ações individuais e coletivas das pessoas na sociedade. Então, o João Batista Freire, além de defensor do brinquedo e do jogo, ele também é um defensor do esporte, contanto que esse esporte venha na fase adequada, de maneira adequada, sem gerar um competitivismo exacerbado. Continua o autor, creio ser mais educativo reconhecer a importância do vencido e do vencedor do que nunca competir. Né? Isso é diferente de achar que na sociedade competitiva a criança tem que aprender a competir, porque a competição do brinquedo, do jogo na criança, do esporte, nem se compara à competição da sociedade. Essas relações de jogo, de brinquedo, de vencido e vencedor, é para a criança conheça a brincadeira, o esporte e as relações da vida com o esporte. Achar que as crianças que faz essa competição tem que se prepara para a competição da vida, isso é uma bobagem infinita, porque a competição que é na vida, principalmente numa sociedade capitalista, excludente, individualista, meritocrática, não se passa pelas regras nem pelo esporte. Antes fossem as regras do esporte, pelo menos elas seriam mais facilmente compreendidas. A regra dentro de uma sociedade como a nossa é muito difícil de entender, é muita exploração, é muita coisa envolvida, para a gente não se aprofundar muito. Mas o que o João Batista está falando aqui é para a criança ter a vivência, a experiência dentro do próprio esporte, dentro do próprio jogo, aprendendo as suas frustrações, aprendendo com as derrotas, com as vitórias, ou seja, vivenciando as experiências desse universo de brincadeira, de jogo e de esporte. O homem é um ser social e, para se chegar a isso, no entanto, deve-se levar em conta o tempo de maturação biológica, as coordenações espaço-temporais, a formação de imagem corporal, desenvolvimento do pensamento, sentimentos e diversas coisas. E outras atividades cooperativas que não podemos esperar que crianças pequenas compreendam. Veja bem, a questão desses jogos sociais e de regra, só depois dos 6, 7 anos, dependendo da criança. Ela deixa de ser autocentrada e começa a entender esse universo. Então as fases, volto a dizer, aquelas fases que ele é baseado no Jean Piaget, é importante para ver essa inteligência na criança. Na verdade, o Jean Piaget estava querendo ver o desenvolvimento da inteligência da criança e como a criança é capaz de perceber essas coisas. Desde o início do desenvolvimento, inicia-se o processo de sociabilização, uma vez que o equilíbrio da pessoa só pode ser pensado pela e na relação com o outro. Né? Isso é de Lebouche. Numa relação educativa, espera-se conhecimento de sentimentos próprios e alheios. Ou seja, essas crianças aprendem interação. Outra questão fundamental do Jean Piaget, que vai dizer que a aprendizagem é sempre mais significativa quando ela acontece com interrelações. A criança sozinha sempre vai aprender de uma maneira muito reduzida e com pouca experimentação. A criança precisa dos outros para aprender, de outras crianças, de adultos se relacionando com elas, de professores e professoras. Né? Vai falar um pouco sobre avaliação no finalzinho do livro, o que é medir, o que é avaliar, mensuração de resultados ver avaliação qualitativa e, logicamente, já optando por uma avaliação qualitativa, que medir é você verificar a quantidade de êxito que
algum objetivo, conseguiu. Se ela atingiu aqueles objetivos, aquelas tarefas, aquelas metas. Avaliar é aplicar uma avaliação qualitativa nessa medição. Então, a verificação, a medição é importante no processo avaliativo, mas ela é parte, nunca pode ser confundida com todo, né? O que é todo numa avaliação são as verificações e as apreciações qualitativas sobre essas verificações, né? Então ele faz uma crítica sobre mensuração de resultados versus avaliação qualitativa e, óbvio, optando pela avaliação qualitativa. O que é avaliar a educação física? Afetividade, motricidade, sociabilidade, cognição, isso tudo deve ser envolvido nesse todo, nesse universo da criança e não só habilidades motoras. Para que avaliar a educação física? Acompanhar a aprendizagem de forma integrada, de forma continuada, de forma qualitativa. Como avaliar na educação física? Olha, testes sociométricos, lideranças de grupo, aquelas crianças que são mais aceitas, menos aceitas no grupo, técnicas de observação, registro dessa observação sempre sistematizado, uma observação assistematizada ela se perde, você tem muitas alunas, muitas turmas, fazer entrevistas, enquete, anedotário também é um caderninho de observações, né? Isso tudo contra aqueles testes padrões, contra aqueles padrões de movimento, aqueles testes de habilidade para verificar, por exemplo, citei a autora Beth Flinko, que vai trabalhar com padrão de rendimento, faz uma avaliação sobre o salto da criança, sobre a corrida da sua criança, sobre a impulsão da criança, a partir de uma fotografia verificar que grau de maturidade essa criança chega ou que ela se encontra. Quer dizer, isso tudo é um padronismo que o João Batista Freire não aceita e não defende. Numa atividade como pular corda, pode-se iniciar inúmeros elementos de avaliação. O João Batista Freire adora atividade de corda, ele faz atividade de corda de maneiras muito variadas e realmente várias ações são colocadas ali, é um tempo, é um ritmo, é toda uma coordenação para a criança variar e principalmente quando você consegue botar corda com entradas e saídas, com a bola ser arremessada, ser agarrada pela criança, né? Então ele vai dizer que aí já pode ser bastante coisa sendo verificada. É importante não homogeneizar a classe. As crianças são diferentes, no início serão diferentes no final do processo avaliativo. Não adianta querer transformá-las em iguais, porque elas não são, e nem transformá-las iguais seguindo os padrões pré-estabelecidos. Volta novamente a fazer uma crítica a Beth Flinko. Bom, esses aspectos de avaliação são importantes, né? Vejam que o João Batista Freire, nessa obra, são vários conceitos, são várias orientações, né? São várias considerações, e ele é muito utilizado, porque realmente, como eu falei para vocês, ele é um prato cheio para as bancas pegarem esses conceitos, pegarem esses autores e pedir para vocês. Então, atenção, vamos fixar esses conceitos, vamos compreender esses períodos, vamos compreender essa educação de corpo inteiro proposta pelo João Batista Freire, porque ele é importante e cai nos concursos, hein? Gente, forte abraço, foi muito bom apresentar isso em 2 volumes, estamos encerrando o volume 2, para não ficar muito maçante, para não ficar uma aula de mais de 30 minutos. Forte abraço, todos bem, com saúde, até a próxima.